Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. E eu não tô aqui pra te mostrar só os meus resultados, eu quero te mostrar os resultados de um aluno meu que usou o meu método e também tá tendo muito resultado trabalhando pela internet. Dá uma olhada aqui, ó, no celular dele, hein? Ele vai abrir aqui no celular, vai mostrar em tempo real, no aplicativo do PagSeguro. Atualmente eu tenho mais de 18 mil para sacar, ainda tenho 3 mil para receber. O método do João Pedro realmente funciona e mudou a minha vida. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda tá começando. Tá bom assim? Para começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. Um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Empatou com o Bahia. O próprio Internacional é um time de Libertadores da América, mesmo no momento complicado, no insucesso do Miguel Ramírez, nessa transição até o começo do trabalho do Diego Aguirre. Então o Corinthians havia vencido quem poderia vencer de fato, empatado com quem ou poderia ter empatado ou com quem era um pouco melhor, e tinha perdido 2 vezes. Para o Atlético Goianiense, na estreia do Silvinho, que dado todo o contexto, foi uma derrota surpreendente, mas não tão anormal assim. E a derrota para o Red Bull Bragantino, que é um resultado super normal. Para mim, o Red Bull Bragantino é quem joga o melhor futebol do Campeonato Brasileiro até aqui. Hoje, de novo, o Corinthians volta a perder. E, na minha visão, volta a perder para quem está jogando mais do que ele. E aí me chama a atenção o paralelo com a derrota para o time do Barbieri, para o time de Bragança. São as duas equipes mais intensas do campeonato. E bastou colocar intensidade contra esse meio-campo do Corinthians, que tem jogadores leves, como o Vitinho, como o Cantilho, que não são jogadores de alta intensidade, e o Corinthians é facilmente batido. Não por acaso, no intervalo o Silvinho tira o Vitinho, tira o Cantilho, coloca o Rony e o Arauz, que são tecnicamente inferiores, mas o time encorpa um pouco mais e faz o segundo tempo um pouco mais competitivo. Então, dentro do que o Fortaleza vem apresentando, nesse ritmo forte, nessa ótima intensidade, nessa superioridade numérica em vários setores do campo, e num trabalho muito bem tocado pelo Voivoda até aqui, normal o resultado, diria o nosso amigo Oswaldo Pascoal. William. Bertozzi, boa noite pra você. Faz tempo que eu não faço programa contigo, que legal tá com você, cara. O problema do Corinthians é muito ali no meio, porque se fala lá na frente, mais o Jô. Aí o Jô já melhorou um pouquinho, aí tem a possibilidade do Mosquito e tal. O problema do Corinthians tá no meio, falta aquele cara pra organizar, falta aquele cara, porque o Corinthians, muita ligação direta no primeiro tempo, e até na parte defensiva, na parte que cabe ao meio campo se defender, proteger a defesa, também deu muito espaço no primeiro tempo. É aí que tá a chave do problema, um ponto de vista ali pra melhorar? Tudo bem, William? Boa noite. Prazer também estar contigo, viu? Muito bom compartilhar esse linha com você, com os companheiros, com o nosso fã de esportes. Você fica pensando que como disse o Zupac, né? É normal perder para Fortaleza, foi normal perder para o Bragantino. Então tá, por quanto tempo vai ser normal esse resultado envolvendo o Corinthians? E de fato eu assino absolutamente embaixo. Antes do jogo, você me perguntasse qual resultado vai te surpreender menos. A vitória do Fortaleza, claro, até por todos os elogios muito justos que já foram feitos ao Voivoda. A gente vai chegar a um consenso já, mas a gente fez o bola vez com ele. Isso. Eu fiquei assim, muito encantado com o contato com ele, com as maneiras que ele colocou o futebol, a relação dele com o esporte, mas com a vida de uma maneira geral. Então foi muito positivo. Se o fã de esporte tiver a chance de ver, que veja. De fato, assim, sobre o meio-campo do Corinthians, hoje não é indispensável ter o camisa 10, aquele idealizado que carimba todas as jogadas, mas um mínimo de conexão entre os setores tem que haver. E isso parece não haver. E às vezes eu fico com a sensação de que Gabriel e Cantilho juntos pisam no pé um do outro, não conseguem encontrar cada um seu espaço, cada um sua função. Hoje sai até o Cantilho com cartão amarelo, ele faz 2 trocas, aliás, no intervalo, mas nada disso se resolve. E aí, fica difícil até cobrar, por exemplo, o Jô participou pouco.
Cara, se ninguém fizer a bola chegar no jogo, o jogo vai ser o jogo de hoje quase sempre. Um jogo que não tem condição de voltar mais, buscar, tabelar, ficar fazendo parede, trombando com o zagueiro o tempo todo. Não tem essa condição. Em outros tempos até tinha. Hoje não vai fazer mágica. Se o Corinthians não conseguir criar, e hoje basicamente depende de jogadas pelos lados para tentar alguma coisa, especialmente com a individualidade do Mosquito, quando funciona ainda gera alguma coisa, mas quando não funciona também o time fica ultra dependente, eu acho que passa por aí. Então, tá num momento de dificuldade, a questão é entender, assim, qual que é o teto desse time do Corinthians, porque que não é um teto de brigar por grandes coisas, a gente já entendeu, mas o teto é a gente achar simplesmente normal perder pro Fortaleza lá, sem nenhuma surpresa e chutando uma bola no gol no primeiro tempo, porque no segundo tempo o Marcelo Boeck, ele entrou, eu não sei a cor do uniforme dele, praticamente, sei que ele é um nome histórico do Fortaleza, sei que ele substituiu o Felipe Alves, mas se você perguntar com que cor de uniforme ele estava, William, eu não vou lembrar, não vou saber te dizer, não. Verdade. O João Guilherme estava conversando com a gente aqui antes do programa começar e falando do trabalho do Vojvoda, ou do Voivoda, ou do Voi, ou do treinador do Fortaleza. A gente vai se adaptando, né? Vamos achando caminhos aqui, né? A gente vai dando jeitinho, né? Isso me lembra uma história do Vicente Matheus. O cara perguntou para ele: precisa assinar um cheque aqui para um jogador? O Vicente Matheus, 600 é com SC, é com C, como é que escreve? Eu falei: você é burro, faz 2 cheques de 300 e tá tudo certo, né? Então é o seguinte, a gente vai arrumando caminhos, né? O Juan Pablo, vai. Juan Pablo. Mas o João Guilherme dizia o seguinte, falava assim, eu fiz a Copa do Nordeste e a coisa não era assim. Esse cara chegou e ele mudou esse time do Fortaleza, né, João? Então, assim, como é que o cara chega, consegue mudar tanto um Fortaleza e a mesma coisa não acontece no Corinthians? Você vai falar, é a pressão que é diferente? Ou porque você olha o elenco e as peças do Fortaleza, a gente pode até falar, tem muitas peças jogando mais, ou mais interessantes até que as do próprio Corinthians. Olha que no Corinthians tem um monte de jogador de nome aí, hein, João? Sem dúvida. Boa noite, Williams, Zupac, Bertozzi, professor Celso, fãs de esporte. É um prazer muito grande estar com vocês aqui no Linha de Passe neste domingo. Exatamente o que eu falei para você. Eu transmiti a Copa do Nordeste na ESPN Fox Sports. E olha, a Copa do Nordeste terminou tem pelo menos 2 meses. E o Fortaleza chegou até a semifinal. E foi eliminado pelo Bahia. E o time era dirigido pelo Anderson Moreira. E praticamente com os mesmos jogadores, mas era um time que não fluía, não jogava, era uma equipe travada. Muitos achavam até que tinha ido longe demais na Copa do Nordeste. E aí chega o treinador argentino, que faz um trabalho realmente espetacular, e com este mesmo grupo, em pouquíssimo tempo, ele faz uma revolução, uma transformação. Ele chegou na reta final do Campeonato Cearense, foi campeão cearense, e já começou o Campeonato Brasileiro ganhando do Atlético Mineiro dentro do Mineirão. E isso é que me chama a atenção. Com o mesmo grupo que não fluía, que estava travado, em pouquíssimo tempo ele conseguiu colocar na prática a filosofia de jogo dele e faz um trabalho espetacular. Eu já esperava, e confesso que até com um pouco mais de facilidade do que aconteceu hoje, a vitória do Fortaleza diante do Corinthians, viu, William? Por que é tão difícil arrumar esse Corinthians, professor? Eu continuo com a mesma tese de que o elenco é desequilibrado. O Fortaleza pode ter suas limitações, e tem. O Fortaleza tem jogadores que não têm o nome dos jogadores do Corinthians, é verdade. Mas o Fortaleza, por exemplo, consegue ser um time móvel e tendo no banco como opções, que aliás entraram depois hoje, Romarinho e Osvaldo. Só no banco. Eu não estou falando nem de quem está jogando e que aprontou esse salseiro para cima do Corinthians hoje. O Corinthians do meio para frente tem uma opção, que é o Mosquito. Tem o Vital? Mas o que é o Vital se não um jogador que, por exemplo, hoje, na única chance que o Léo citou, poderia ter feito algo que mais uma vez não fez? Aliás, eu só lembro da cor do uniforme do Boeck porque teve uma cabeçada do Gil em bola parada também, que ele tirou no segundo tempo. Sim. Não fosse isso... Então você tem, claro, no Corinthians muito mais exigências, mas eu parto dessa questão do desequilíbrio. O Voivoda, ou seja lá quem for o Juan Pablo, pelo menos ele não tem medalhões, ele não tem nomes, mas ele tem jogadores com características
características, qualidade do jogador à parte, mas com características para ele fazer uma sopa ali, montar um time com características muito mais próximas da ideia de jogo dele do que tem o Silvinho. O Silvinho hoje apelou para o Luan, que já está entrando no campo do imaginário, né? Está entrando no campo do imaginário. Aliás, o que perde bola o Luan hoje pisou no gramado e perdeu uma bola. É uma coisa incrível isso. Então é essa questão do link. Eu, como Léo, também não sou um radical do camisa 10 puro, ou do camisa 9 como homem de referência, mas tem uma coisa, se você não tem o camisa 10, se você não tem o camisa 9, alguém tem que fazer esse trabalho. Alguém como time, alguém como coletivo. E o Corinthians está com esse problema, que nas primeiras coletivas o Silvinho chamava de link, né? Que são essas ligas, depois ele... Isso é coisa do Tite, em relação a isso, mas não é? É titês. Alguém tem que fazer esse tipo de ligação. Concatenar, como diz o meu sábio pai, né? Que está sofrendo muito com esta fase corintiana, aos 92 anos de idade, ele vendo isso. Então, concatenar. Tem que concatenar como time. Tem que dialogar. Isso o Fortaleza faz de longe muito melhor do que faz o Corinthians, a despeito dos nomes que tem os dois clubes ou os jogadores dos dois clubes. Isso ficou claramente provado na partida de hoje, né? Ah, eu concordo, prof. Fazer o que, Zupac? Pode falar, Bertozzi, pode falar. Não, desculpa, sem querer atropelar, que assim, só para destacar essa questão da ocupação de espaço do Fortaleza, né? Especialmente com bola. Fortaleza muitas vezes ataca com 4 na última linha, 5, com mais um chegando. Então, é David espetado, é o Pikachu chegando pela direita, é o Matheus Vargas por dentro ali com o Robson, o Crispim se movimentando da esquerda para dentro muitas vezes. É muito bom o trabalho, acho que a gente não pode cansar de reforçar, porque a gente sempre vai ter uma tendência, claro, a olhar para o time do grande centro, e hoje é um caso... Sem mascarar os defeitos do Corinthians, é um caso muito maior de mérito de quem está vencendo, porque está vencendo bem, está vencendo com sobra. 1-0 é sobra. Não, com sobra de domínio, de controle, de super. Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo.